Então, tô eu aqui de novo, trazendo mais um programa sem contexto, e hoje é segunda-feira, e vocês sabem o que isso quer dizer, né? Não, provavelmente vocês não sabem, porque faz um tempo que eu não trago um programa falando sobre isso, mas, né, eu vou dar continuidade, né, à série de vídeos a respeito de eu comentando sobre os episódios de uma série documental chamada Psicadélica, né? Pra quem não sabe, pra quem não se lembra, eu aconselho que vocês assistam não, ouçam, ouçam o programa Sem Contexto número 8, número 11 e o número 23. E esse aqui é o número 41 agora, né? Então quer dizer que passou quase 20 edições, então eu falhei com a minha regra de fazer um programa cada segunda-feira, mas não é importante que eu assisti as coisas no meu ritmo, na minha velocidade, né? Então eu cheguei no quarto episódio da série Psicadélica, né? Que é sobre sobre a consciência humana e sobre ela, como ela se relaciona com as diferentes formas de substâncias psicodélicas, né? E o quarto episódio era sobre o quê? O nome do episódio era DMT, Revolução da Consciência, né? Então vamos lá, vamos começar explicando o que é DMT, então, para quem não conhece. Em primeiro lugar, eu falando né, a níveis pessoais, eu nunca tive experiências com DMT, então, né, é uma substância que eu acho muito interessante por tudo que eu vou falar aqui a respeito para vocês. Muitas dessas coisas eu já tinha ouvido, a grande maioria das informações eu já tinha ouvido, mas algumas coisas eu fiz questão de anotar para poder estar passando com maior exatidão algumas informações aqui, que é só um vislumbre, né? É um episódio de 30 minutos, né, da série em si, e o meu programa aqui vai demorar também uns 30 minutos, porque eu vou falar um pouco mais com as minhas palavras, algumas coisas que eles mencionaram ali e tal. Mas, né, então obviamente que não vai ter todas as informações a respeito, mas vai deixar qualquer pessoa que nunca ouviu falar dessa substância, do DMT até esse presente momento, vai ficar bem surpreso, né? O que quer dizer DMT? Eu vou tentar pronunciar a palavra dele, que é dimetiltriptamina. Dimetiltriptamina, acho que é isso, né? Vocês pesquisem a palavra. Então, né, basicamente ele é um composto químico, né? Ele é um composto químico que ele tem uma reação psicodélica no corpo dos seres humanos, faz os seres humanos terem viagens assim e tal, né? Então vamos começar assim, então. Onde que é encontrado o DMT, né? Onde é que sai a substância de DMT assim, para o ser humano entrar em contato com ela? Aí abre em primeiro lugar. Ela é produzida pelo corpo, sabe? O ser humano produz. É uma substância que se chama endógena. Isso quer dizer que o ser humano produz, nós produzimos substância dentro do nosso corpo. Só que, né, o, teoricamente, essa quantidade que a gente nós mesmos produzimos não é o suficiente para a gente ter experiências geralmente, né? Geralmente, porque inclusive tem muita gente que fala que é por isso que o ser humano tem os sonhos que a gente tem, né? Por causa que é o nosso corpo liberando pode estar liberando alguns dos nossos sonhos, aqueles mais reais que tu sente que estavam em outro lugar mesmo, pode ser teu corpo tendo liberado mais DMT ali no teu organismo. E onde é que são os lugares no teu organismo que mais produzem, que é onde hoje em dia a ciência não tem muita pouca informação, mas é sabido que os pulmões, seja lá porque é um órgão, né, que cria, que produz DMT, e, né, outra muita especulação também é a glândula pineal, né, que é uma parte do núcleo do nosso cérebro lá, que ela tem muita mitologia, muito misticismo em cima, mas a ciência ainda não sabe quase nada a respeito, entendeu? Mas, né, a noção de que aquilo é importante existe, e quando tu descobre que ela pode ser a parte do nosso corpo que produz, ou pelo menos que administra, né, o DMT, fica ainda mais interessante. Mas, né, em natura, onde é que a gente encontra o DMT? Fora dos seres humanos, a gente encontra uma variedade de plantas, você pode pesquisar aí, porque eu nem memorizei todas as plantas que faz, porque realmente era uma caralhada de planta. Aqui eu notei que principalmente as folhas de acácia, né? A acácia é uma família de árvores que existe, até onde eu sei, existe mais de 12 mil espécies de acácias no mundo, entendeu? E também a informação que foi dada aqui nesse episódio, entendeu? Então, tipo, existe muita acácia e mais de 75% dessas 12 mil espécies contém DMT, tá ligado? Nas folhas dela ali. Porém, todavia, entretanto, contudo, ah, por causa por causa do que é essa substância do DMT, do composto ali dele, e de uma substância que a gente tem dentro do nosso organismo, a gente não tem essa viagem. Mesmo que tu coma essa planta, chegar lá e mastigar ela, tu não vai ter essa viagem. Tu vai ter que misturar ela com um outro tipo de planta que seria lá
Eu anotei aqui algum outro ponto, só que não tá aqui ainda o nome, então eu não vou tentar falar agora. No momento do programa eu vou encontrar, né? O tipo de substância que tu tem que misturar. Ou tu tem que fazer o quê? Tu tem que sintetizar isso daí, né? Extrair de dentro da planta e fazer virar aquela pasta base, que é basicamente o que outras drogas fica, tipo assim, quem conhece cocaína, tá ligado? Só que o DMT tu pode fumar ele, né? Ou tu pode fazer uma bebida estilo ayahuasca, né? Que é aquela bebida lá que hoje em dia tá cada vez mais famosa e tal. Tudo os deuses do DMT, né? Então, ela foi sintetizada pela primeira vez em 1931 por um químico britânico, né? Mas daí até então lá praticamente ninguém sabia o que cara era, ele era isso. O cara só tava só querendo ver se ele conseguia tirar o, o DMT de dentro da planta, ele conseguiu, mas só em 1956 que começaram a fazer testes, descobriram como consumir, porque várias vezes eles ainda não sabiam como ingerir, entendeu? Tu pegava uma planta, tu descobria se ela era venenosa ou não, geralmente começava com testes com animais, enfim, né? Até chegar a hora que chegava a ser os seres humanos e só comendo a planta não acontecia nada. E claro que eles começaram a pesquisar essas plantas por causa de coisas que eles tinham visto ao redor do mundo, né? Tinha visto várias vezes os povos indígenas que relacionavam com essas plantas, eles queriam descobrir o que essas plantas faziam, né? Então, perdão, né? Aí, eles falam também de como a acácia, por exemplo, era uma árvore que é sabido que existia lá no Egito. Eles dão toda essa viagem assim na história aqui. Não existem registros específicos de que os povos egípcios, por exemplo, eles tinham tido qualquer tipo de ritual especificamente com DMT, que nem povos indígenas da América Latina que fazem, tá ligado? Mas se eles tinham a cássia lá e eles tinham outro tipo de planta, que eu ainda não encontrei aqui o nome dela, mas esse outro tipo de planta também eles tinham lá, e eles descobrissem misturar essas duas plantas, eles poderiam ter tido alguma experiência, né? Ou se eles soubessem fazer algum outro tipo de extração, porque não necessariamente precisava ter tecnologia do século XX para estar fazendo extração, né, desse tipo de substância. Mas enfim. E a acácia, ela também é atribuída como uma planta sagrada lá para os egípcios e ela é relacionada com o deus Osíris, né? O deus Osíris é o deus da transição, deus do renascimento, deus da regeneração, né? No mito dele dizem que foi morto pelo irmão dele, o Sete, que ele tinha muita inveja do Osíris e botou ele dentro de um baú assim e tocou ele dentro do rio. E o rio daí o Nilo fez eles carregou ele durante muito tempo, né, por quilômetros assim e tal. Ele morreu e no lugar que ele morreu dentro daquele baú, esse baú foi parar assim perto de uma árvore que seria o que uma acácia, ela floresceu e cresceu. Então, né, esse é o mito de por que essa acácia era sagrada e tem tudo isso e tudo mais. Então tem muitas imagens das plantas de acácia assim e tal, e elas são substâncias que produzem DMT, entendeu? Agora, que tipo de relação a humanidade tinha naquela época, isso é difícil saber, né? Tem aquele lá, o negócio das acácias e da quantidade delas que tem DMT, eu já falei, e muitas outras plantas mesmo, sabe? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem várias flores e tudo mais. A questão é que só comer aquilo lá não vai te dar barato nenhum. Não é assim, sabe? Que tu consegue ter esses efeitos psicodélicos do DMT, né? Ah, aí eles também me falaram, né, eles aproveitam para falar assim, outros tipos de substâncias, né, que poderiam ter naquela região, mas esse episódio aqui era sobre o DMT, mas assim, para vocês saberem por que o DMT vem de algumas plantas e não de outras, né, tem outras substâncias psicodélicas, que é a psilocibina, que é aquelas que vem do cogumelo, né, e a mescalina, que é o que eles usam para fazer o LSD, por exemplo, né, um outro tipo de ácido que dá outra experiência. Então o DMT é diferente dessas coisas tudo, entendeu? Ela tem várias particularidades só delas, né. Ah, tá, aqui eu encontrei. É uma planta inibidora de monoamina oxidase. Pelo menos eu não sei se lê exatamente assim como eu li, né? Mas é esse tipo de coisa, isso que tu tem que misturar, sabe? É isso que os povos indígenas aqui do Brasil e outras regiões da América Latina fazem para conseguir fazer com que que a ayahuasca tem o efeito, né, de ter uma viagem e tudo mais, pra te conseguir misturar, e até pra hora de fumar, e parece que dava pra fumar assim, entendeu? Tu misturar essas duas plantas, fazer uma mistura que tenha uma quantidade X de DMT, uma quantidade X de planta inibidora de monoamina ácida, né? Tu pode pegar e pode fumar. Que é uma outra forma que tu pode ingerir. E daí a viagem é muito mais curta, né? E muito mais potente, digamos assim. Eu nunca experimentei nenhuma das duas, então eu não sei te dizer, mas é comparável, né? Porque, tipo, se tu fumar o DMT de alguma maneira, sabe? Seja a base dele, ou então, né, já extraída, ou então as plantas in natura mesmo, que tem esse efeito, tu vai ter uma viagem que dizem que pode durar, assim, de 2 a 7 minutos, entendeu? Vai ser muito forte, muito intensa e uma parada assim louca durante aqueles 5 minutos. Tu vai viver coisa demais pra conseguir tá raciocinando tão rapidamente em 5 minutos, sabe?
E já com a ayahuasca, não. A ayahuasca, como é uma coisa que tu vai beber, em primeiro lugar, pode ter vários outros efeitos, assim, dentro do teu organismo mesmo, como diarreia e vômito, né? Mas, além disso, quando bater, digamos assim, a substância pode... Essa viagem pode durar contigo durante algumas horas, tá ligado? Então, é uma coisa bem diferente. Então, ela não vai ser aquela mesma... Não vai ser uma gerada de chave tão violenta também, né? Porque vai ir batendo, teu organismo foi ir absorvendo. Agora, se tu fumar, dizem que é uma girada de chave, tipo assim, 30 segundos depois que tu deu a primeira tragada, dizem que já começa a modificar a tua realidade radicalmente, sabe? Muito diferente do que é os outros ácidos, né? Acho que isso aqui não é um ácido, não deveria estar chamando de ácido, mas muito diferente que é LSD e doce, bala, pra quem já experimentou esse tipo de droga, não é a mesma coisa, sabe? Muito diferente pra quem já usou cogumelo. O DMT é outra parada, essa girada muito violenta, muito bruta de realidade. As coisas mudam, sabe? Depois que lá acontece, né? Enfim, aí então, né, não é impossível que outros povos ao redor do mundo, né, tecnicamente, praticamente qualquer lugar do mundo existe essa combinação, tá ligado? A questão é se os povos que estavam lá tinham a sabedoria necessária para fazer essa mistura, né? Que eu vou bater bastante na tecla da sabedoria, porque é impossível que esse tipo de coisa tenha acontecido por um acaso, né? Por um acidente, misturar duas plantas e descobrir que dá uma viagem tão louca assim, né? Aí, eles até falam também de como a acácia era sagrada para Arca da Aliança, que eu não vou entrar aqui nesse programa hoje, porque dá para fazer um episódio só sobre a Arca da Aliança, mas a Arca da Aliança seria assim um artefato lendário, entendeu? Ele teria sido feito de acácia, né, com a madeira da árvore de acácia, e, e esse daí a gente teria transportado os 10 mandamentos, tá ligado? Então, puta do bagulho louco, tem uma história muito biruta por trás, sensacional, inclusive acho que dá pra fazer um programa só sobre ele, então não vou falar mais aqui, né? Aí falaram que a maçonaria também tem a acácia como algo sagrado, entendeu? Eles citaram também tal de Hiram Abif, que ele é uma figura que ninguém sabe se existiu ou não, mas ele é tido mais como uma figura mitológica, que teria sido o cara que ergueu um templo sagrado, eu não sei se é sagrado para a maçonaria, ou se eu não me engano, era um templo pro rei Salomão, tá ligado? Inclusive, lendo sobre isso daí, eu fiquei sabendo que tem até uma teoria, que eles também mencionaram muito brevemente aqui nesse negócio, uma teoria de que povos fenícios visitaram o Brasil. Pra quem não sabe, povos fenícios, cara, é muito difícil de explicar assim rapidamente, sabe? Mas procura a região da Fenícia, mas tem a ver com o rei Salomão e os caralho. É basicamente gente desse lugar do mundo, antes de Cristo, tá ligado? Ter pisado na Amazônia e depois voltado, né? Obviamente. Mas então é uma besta muito doida, tá ligado? Que isso daí tudo também é tudo muito especulativo e tal, mas eu vi que tem realmente historiadores que defendem essa parada e tal, mas isso daí também dá pra, quando eu tiver mais o que falar sobre isso. E eles também mencionam o fato de que os hebreus enterravam pé de acácia em cima das sepulturas, entendeu? Então, a planta, lá no Oriente Médio, não sei se desse chama, configura o Oriente Médio, mas lá nas regiões centrais da África, digamos assim, lá, sabe, no Egito, onde morava os povos hebreus e tudo mais, dava a entender que a caça era um negócio sagrado, tá ligado? Por algum motivo que seja. E daí. E não só sagrado com esse lance do renascimento, né? Enquanto aqui na Amazônia, esse termo ayahuasca, sabe? E não é o termo ayahuasca, mas tipo, uma das plantas, né? Se chama a erva dos mortos, a erva do espírito. Então também esse lance de renascimento, tudo tem tudo a ver, sabe? Tudo entra na mesma brisa, mesmo sendo povo de lugar diferente e, né? Tecnicamente sem nenhum tipo de contato. Então é bem doido, né? Aí, Aí eles tentam descrever um pouco o efeito para quem não conhece. Falaram que se tu tentar ficar de olho aberto, muitas vezes tu pode sentir que o mundo tá se fragmentando ou se pixelizando. Pixelizando não é uma palavra. Pixelizando, sabe? Uma coisa que tipo um pixel. Então, tu imagina como se tu estivesse vendo um jogo embaçado, fudido, assim como fica. E se tu fechar os olhos, tu começa a enxergar aquelas imagens caleidoscópicas, né? Isso daí vocês vão ter que pesquisar também na internet para saber o que é imagem caleidoscópica, mas tu vai entender. Tem a ver com várias formas geométricas, sabe? Se encaixando de maneira simétrica e perfeita e tudo mais. É uma viagem, né? Aí eles falaram que tu pode escutar agudos, sons agudos e estridentes, isso quando tá batendo, entendeu? Depois que bater o DMT mesmo, tu vai enxergar uma dimensão paralela, sabe? Diferente de tudo que tu já enxergou no mundo real aqui, né? Isso daí é quando tá chegando os efeitos, quando tu tá começando a tua jornada, sabe? A flauta pode ter sons agudos e estridentes, mas também pode ser oscilantes, né? E depois tu combina com a sensação de separar do teu corpo. E basicamente demora um minuto e meio pra acontecer isso, e daí vai ter o pico da viagem que vai durar 5 minutos, mais ou menos, de 2 a 7 minutos. Isso tu fumou, né? E daí, não sei se pode ser injetado também agora que eu vou falhar com isso aqui, né? E demora, né, basicamente uns 2 a 7 minutos pra pessoa voltar pro corpo dela.
digamos assim, voltar entre aspas, né? E as coisas irem normalizando. E daí o cara volta pra realidade. Ele saiu dessa outra pra realidade. Até nem devia estar falando isso, porque é muito. Esses daí ainda são muitas definições que eu tinha, generalizações antes, conforme eu fazia menos pesquisa, sabe? Aí nesse documentário, assim, eles mostram. Vários dos caras que comentam são escritores, inclusive, e eles mencionam os livros, os autores, e alguns desses caras aparecem para fazer comentários. São todos pesquisadores, sabe? Cientistas, gente que escreve publicações, gente que debate com outros seres da área das ciências, entendeu? Então não é gente maluca, doidona que tá tirando as coisas do rabo. É gente que está estudando essa substância durante muito tempo. Hoje em dia já são, né, tudo coroa, então eles já estão pesquisando, sei lá, da década de 60, 70, 80, 90, né? Então eles publicaram vários livros. Aí tem um dos livros que eles mencionam, o Divine Spark, né? Que quer dizer a centelha divina, escrito pelo Graham Hancock. Aí tem outro que é o Questions for the Lion Tamer, que quer dizer Questões para o Domador de Leões, que é tido pelo John A. Chaves. Isso aqui é tudo relacionado ao DMT, né? E tenho dois livros escritos pelo Rick Strassman, que eles mencionam que é o DMT, The Spirit Molecule, quer dizer, a molécula do espírito, e DMT and the Soul of Prophecy, que quer dizer DMT e a profecia da alma, né? E é tudo cientista, entendeu? Tudo cientista, assim, estudioso, pesquisador, tudo mais, né? Aqui, tá, a parte que eu falei que o DMT é endógeno, que eu já comecei falando sobre isso, né? Que isso aqui são minhas anotações e de vez em quando eu vou falar, eu já vou falando de outras coisas antes, né? Aí eu falei que o pulmão também é um dos órgãos que produz bastante DMT. Ah, aí eles estão falando, eles entram numa parada de ondas cerebrais, né? Que eles explicam que várias vezes não, né? Que os dados que eles conseguem relacionar, geralmente, várias vezes esses pesquisadores, os dados que eles tiram com eles mesmos, sabe? Porque a maioria dessas substâncias, elas eram ilegais, acho que ainda são, não sei se tem lugares do mundo que o DMT é negociado, tipo, dentro da lei tranquilamente, não sei como é que funciona desse negócio. É que eu sei que, por exemplo, a ayahuasca nem droga, eu não vou entrar nessa parada, porque eu sei que a ayahuasca nem é droga considerada aqui no Brasil, não tem como tu ser preso por causa disso, então, sei lá, é complicado. Tá ligado? Só que eu queria dizer que o ponto é que as pesquisas, várias vezes, o cara fazia nele mesmo, sabe? Era o cientista que ele ia pesquisando, ele usava, via os experimentos, via a dosagem, depois ele encontrava outros cientistas que também faziam pesquisa, eles comparavam. Era assim que o negócio ia progredindo, sabe? Ao longo do tempo. E daí, depois que a neurociência avançou, eles começaram a fazer teste com gente, usuário de DMT, que falaram que eles estavam emitindo maiores ondas gama do cérebro. O que são ondas gama? Isso aqui, para quem gente que duvida também dessas questões, várias vezes é a ciência, basicamente, hoje em dia, graças aos avanços tecnológicos, ela pode comprovar coisas que muitas vezes a humanidade já sabia e a gente se faz de burro, né? Que, por exemplo, assim, a frequência que o teu cérebro emite varia de acordo com aquilo que tu tá fazendo, entendeu? Basicamente, o teu cérebro ele vai emitir frequências diferentes, entendeu? Energias diferentes vão ser emanadas do teu cérebro dependendo do que tu tá fazendo, né? E eu não vou me aprofundar nisso também porque dá muito pano para manga, eu não sou especialista, mas vamos ler, vamos pesquisar, né? Mas aí, basicamente, existem vários tipos de ondas que, de acordo com a frequência, elas são nomeadas, né? Existe a onda delta, teta, alfa, beta e gama. E o que é essa onda gama? É a onda mais alta que o cérebro humano pode emitir, então é a onda mais poderosa. O DMT, quando tu tá usando o DMT, tu tá nessa experiência assim, é o que vários, né, pesquisadores do ramo têm dito. E como é que acontece esse momento de gama quando o ser humano não está usando DMT? Eles deram exemplos assim, que é basicamente quando o cérebro humano está em peak performance, tá ligado? O que seria peak performance? Eles deram exemplos variados, pode ser tipo assim, um músico que está tocando, sabe, uma música no momento mais incrível, um atleta que está competindo no momento mais incrível, pessoas religiosas também, por exemplo, assim, monges, freiras, no momento de uma prece, entendeu? É o momento que o teu cérebro está emitindo o mais alto do poder dele, digamos assim, e que é observado que até partes do cérebro humano que normalmente não são utilizadas para essas questões estão sendo ativadas, né? Eles falaram um pouco da questão do cérebro ser dividido em três partes, basicamente, que é o cérebro reptiliano, isso aqui é o nosso cérebro, no caso, né? O cérebro reptiliano, que seria a parte instintiva do teu corpo, ela só é relacionada a isso, sabe? Teus instintos, né? Aí tem o cérebro dos mamíferos inferiores, que a gente também tem esse cérebro que é a parte emocional, que é basicamente o cérebro de todos os outros mamíferos do planeta é nesse nível daí, digamos assim, pelo menos, né? Uma simplificação, digamos assim. E a parte maior do nosso cérebro seria o neocórtex, que o neocórtex é a parte racional, daí a nossa parte que a gente pensa. A gente fala, um mais um é dois, entendeu? A gente raciocina isso, sabe? Não vou botar minha mão no fogo porque vai queimar, sabe? A gente guarda as informações e a gente sabe o que as coisas vão acontecer. A gente raciocina, a gente tem as etapas na nossa cabeça, baseado em reflexão e observação.
Então, quando tá nesse momento de ondas gama, que teu cérebro tá emitindo essa energia tão forte, tão poderosa, todo teu cérebro tá em atividade, inclusive as outras partes que tecnicamente não tem nada a ver com nada ali no meio, entendeu? Mas o teu cérebro a pleno vapor, digamos assim, né? E basicamente é isso. Então, né, o DMT tem todas essas paradas muito interessantes, né? Então, ainda não sabe exatamente qual é a função do DMT no nosso organismo na questão de por que é produzido, entendeu? Como a ciência ainda está recém caminhando nessa parte, eles sabem, a gente produz, eles não tem como negar isso, porque já é sabido por todo mundo, né? Mas ao mesmo tempo ninguém sabe dizer por que tá ali, né? E aí eles deram, dentro do programa, eles falaram assim que muitos pesquisadores acreditam que é um neurotransmissor ancestral que costumava ser mais proeminente em nossas vidas, né? Até que as dietas modernas e o estilo de vida moderno diminuiu a produção e a eficácia. Então, né, é uma teoria, eu acho bem interessante, inclusive, né? Aí depois eles entram na questão assim, desse mundo diferente que tu enxerga lá, né? A ideia de que o mundo sóbrio é o mundo real, sabe? E que o mundo enxergado através das experiências do DMT não é real, não é muito suportada por nenhuma noção científica. Por causa que, tipo, para o mundo da pesquisa, a comunidade científica meio que já entrou em consenso sobre a questão de dimensões paralelas e múltiplos mundos acontecendo, múltiplas realidades acontecendo, simplesmente ainda não tem como provar isso, entendeu? Eles ainda não têm esse meio de provar. Mas como o pessoal que faz essas experiências são cientistas, gente que estuda e pesquisa, entendeu? Eles refletem sobre essa questão, tipo, assim, que não existe um mundo real, sabe? Não é como esse mundo ser real e o mundo que tu enxerga sob efeito de DMT não ser real, digamos assim. Ele é real, ele só é diferente desse daqui, né? Aí levanta aquela debate que basicamente é o ponto focal dessa série, sabe? Por que os psicodélicos possuem essa função exata de alterar a nossa percepção, né? Por que foi colocado nesse planeta substâncias que a única coisa que eles servem é para alterar a nossa forma de conseguir enxergar o mundo à nossa volta, né? Daí tem tipo, eles falam sobre, assim, o lance de que o LSD e a psilocibina e a mescalina, todas essas coisas assim, né? Eles parecem que eles alteram o nosso mundo consensual. Quando eu digo mundo consensual, pensa que é o nosso mundo de sobriedade, o mundo que nós estamos aqui todos concordando que as coisas são assim, né? Se tu consumir o LSD, a psilocibina, a mescalina, tu vai enxergar um mundo que parece com esse mundo consensual, né? Só que de uma forma mais imprevisível, de uma forma mais fluida. Parece uma versão alternativa desse nosso mundo consensual, né? Que eu não vou chamar mais de mundo real para o resto desse programa. Vai ser mundo consensual. E daí, o DMT, por outro lado, ele troca as informações geradas pelo nosso cérebro, né? Que eu falei, eu nunca usei DMT, né? Então isso que eles falaram ali no programa. Em cerca de 30 segundos, tu tá enxergando uma realidade totalmente diferente. Tu cria um mundo alien, bizarro e profundo, sabe? É outra realidade. Tu não tá enxergando o mundo da mesma forma, entendeu? Tanto é que geralmente nessas experiências o cara tá paradão, né? Geralmente nessas experiências tu tá enxergando, tu não tá parado, então, digamos, tu tá parado nesse mundo, né? Essa é a minha teoria. No outro mundo tu tá se mexendo, digamos assim. Mas nesse mundo aqui da Terra tu tá paradão, né? Então, deixa eu ver o que mais que tem aqui, né? Ao longo das décadas, né, coletando informações a respeito de experiências vividas por vários, né, usuários de DMT, os pesquisadores chegaram à conclusão que muita gente que faz uso desses compostos alcança uma espécie de sabedoria superior. Essa daqui é outra parte super polêmica, entendeu? Mas, né, é um bagulho que, pra ver que até o pessoal da camada científica já tá falando disso abertamente, entendeu? Porque não tem muito o que falar sobre isso, não tem como tu falar de DMT se não levar esse tipo de coisa em consideração, né? Seja lá isso que as pessoas enxergam nessas outras, durante as viagens de DMT, sejam eles entidades interdimensionais ou então simplesmente informações secretas dentro do nosso cérebro, que normalmente a gente não tem acesso, o que todo mundo concorda é que quando tu tá passando por essa experiência, tu tem essa noção de que existe uma sabedoria maior ali contigo, né? Geralmente falando contigo, né? Vou falar mais sobre isso daqui a pouco, assim. O DMT ele cria um mundo que parece mais real do que o mundo real, sabe? Com entidades que parecem mais reais do que a gente, né? Ao voltar desse mundo, não importa se aconteceu ou não, as pessoas que têm essa experiência concluem que foi de verdade, sabe? Que geralmente quem teve essa experiência nunca volta de lá falando assim, não aconteceu porra nenhuma, entendeu? Eu não sinto que rolou alguma coisa diferente aqui, entendeu?
né? Isso daí eu tô falando assim do ponto de vista dos pesquisadores, mas não se esqueçam que esse tipo de substância, esse tipo de jornada espiritual é feita pela humanidade provavelmente milhões de anos, mas eu vou dizer pelo menos milhares de anos, tá ligado? Os xamãs da Amazônia têm experiência com essas entidades, eles esperam que quando eles forem utilizar essas substâncias, eles vão se encontrar com essas entidades, e várias vezes as pessoas também descrevem que eles costumam ter aparências teriantrópicas. O que é uma aparência teriantrópica? É uma aparência que mistura o ser humano com o animal. O que isso levanta atenção? Levanta atenção para o Egito. Por que o Egito tinha vários deuses que pareciam meio seres humanos, meio animais? Será que também eram deuses que as pessoas de lá enxergavam através de experiências com DMT? É possível, hein? Porque tudo encaixa isso, é o que os pesquisadores dizem, né? E falaram que também nesse mundo tu enxerga seres bons e seres ruins também, entendeu? Eles podem te afetar, mas aparentemente não é algo que afeta o teu mundo aqui, sabe? No teu corpo físico, não é nada que tu vai trazer uma lesão, digamos assim, mas eles podem te fazer mal lá nesse outro mundo, entendeu? Seres bons e seres ruins, né? Então, o Rick Strassman, que é um dos caras que escreveu os livros que eu mencionei lá em cima, ele disse que 50% dos voluntários que trabalharam com ele relataram terem sentido a presença de outro ser, senão eles mesmos, sabe? Metade das pessoas que trabalharam com ele. E daí, outro cara que daí eu esqueci de anotar o nome dele aqui, mas daí é outro pesquisador também falando sobre essa questão de especificamente entidades nessa dimensão, entendeu? Esse é o ponto aqui dessa parte do tópico que você não estava entendendo, se você estava confuso. Então, o usuário de DMT, ele relata que ele encontra outros seres de outras dimensões, entendeu? É o que ele tá é os seres que eles se relacionam e geralmente eles falam que tem uma sabedoria superior à nossa, né? Aí o outro cara falou que dos 300 voluntários que ele acompanhou, não sei quanto tempo e por quantas sessões, entendeu? Mas os 300 voluntários que ele teve que tiveram experiências com o DMT, 66% relataram ter encontrado seres inteligentes, entendeu? Então não é todo mundo, mas ainda assim é uma boa parcela, né? Aqui tem alguns relatos que eu vou ler aqui para vocês. Olha só. Ah, claro que isso aqui, eu penso que isso aqui é convenções, que aí que tá. O ponto é que o DMT vai te fazer encontrar esses seres, não importa que espécie de ser humano que tu é, entendeu? Se tu já é um xamã, se tu é uma pessoa religiosa, é óbvio que tu vai enxergar as figuras do teu imaginário, sabe? É óbvio que tu vai enxergar as figuras da crença que tu já tá tendo. Assim como, por exemplo, eu conheço já várias pessoas que várias pessoas não, mas algumas pessoas já me contaram que quando tiveram experiências com DMT ou com ayahuasca especificamente, né, que é DMT também, né, eles encontram seres assim, por exemplo, assim, os guias deles das religiões de matriz africana, por exemplo, sabe? Isso daí é óbvio que isso vai acontecer por causa do tipo de consciência que eles têm aqui, entendeu? Agora, pensa que uma pessoa que ela não tem crença em porra nenhuma, entendeu? Uma pessoa que se diz ateia ou agnóstica, uma pessoa que nunca pensou uma merda nenhuma a respeito do mundo espiritual. Se ele usar DMT, a chance é que ele vai se encontrar com um ser inteligente lá. Como que ele vai se parecer, que aparência que ele vai ter, é difícil saber, entendeu? E aqui, e considerando que essas pesquisas, a maioria foram conduzidas por gringos, e provavelmente devem ser gringos europeus ou norte-americanos que não têm espiritualidade nenhuma, então, né, eles têm umas descrição bem doida. Por exemplo, aqui, ó, um dos relatos que que eles separaram aqui, o cara falou o seguinte: eu vi um alienígena deus inseto, alienígenas deus inseto, entendeu? Você pensa, o que é isso, né? Que explicaram para mim que eles nos criaram e que eles são nós mesmos do futuro. Porém, esse encontro está acontecendo fora dos limites do tempo, né? E daí outro relato diz o seguinte, que ele enxergou criaturas estranhas que eram parecidas com os goblins, sabe? Ou aqueles elfos pequenininhos assim e tal, que eles estavam fazendo coisas estranhas enquanto eles utilizavam objetos estranhos, tudo estranho, né? Que pareciam uma mistura de cristal com máquina, né? Então realmente é um objeto difícil de imaginar, né? E daí eles entram daí bastante na brisa de que será que essas substâncias nos ajudariam a encontrar soluções para o nosso mundo aqui que a gente não consegue mais enxergar através dessa perspectiva limitada, entendeu? Essa perspectiva que é o que a gente tem aqui nesse momento de sobriedade, sabe? É que nem o ponto que eu já tinha elaborado, né, em outros programas, não quero ficar mais repetindo, mas aquela noção moderna que a gente tem que estar sóbrio o tempo inteiro, entendeu? Enquanto nos povos mais antigos, né, praticamente todos os povos conhecidos pelo homem, né, sempre havia um ritual relacionado a perder a sobriedade, sabe? A psicodelia e a se conectar com seres e com uma sabedoria superior, né? Isso daí traria uma informação pertinente que talvez tu não obteria sem isso, né?
E daí eles citam uma frase de Einstein que diz o seguinte: problemas não podem ser resolvidos utilizando o mesmo nível de pensamento que os criaram. Basicamente, se a gente chegou num teto que a gente não consegue encontrar os problemas para coisas assim que, tipo, que nós criamos com a nossa própria tecnologia, nossa forma de pensar, talvez utilizar alguma coisa que nos permita olhar os problemas sobre uma outra ótica que normalmente a gente nunca teria, vai poder fazer com que a gente rompa esse nosso limite atual, sabe? Isso é uma coisa que eles estão defendendo, os pesquisadores, entendeu? Olha, daí eles fazem uma pergunta: será que o DMT pode ser uma chave fisiológica para destravar um maior nível de solução de problemas, né? Por que eles falam isso? Eles entram na brisa do quê? Da quarta dimensão e da quinta dimensão, entendeu? Por quê? Porque o DMT te leva para a quinta dimensão. O que é isso? É que eles falaram, não tem como uma pessoa que não está passando pela jornada agora poder compreender. A nossa mente humana é limitada a entender o mundo em 3 dimensões. Só que, né, a ciência já comprovou também isso daí, que existe muito mais de 3 dimensões. A diferença é que a nossa realidade realmente, a gente não é capaz de vislumbrar como é que é o mundo, né, com 4 quintas dimensões, né, mas os usuários de DMT chegam na quinta dimensão, basicamente. Eles estão vendo o mundo de uma dimensão a mais, eles conseguem enxergar coisas que normalmente nós não poderíamos ver na nossa realidade limitada. E daí eles aproveitam para mostrar, falar até de uma substância que eu não, acho que eu nem conhecia, que é outro DMT também, só que o nome é 5-MDO-DMT, se vocês quiserem pesquisar, né, 5-MDO-DMT, que é uma substância que outros povos da Amazônia, só que daí, em vez deles fazer ayahuasca, ele faz uma bebida chamada Yahé, sabe? O Yagé, não sei como é que... Os caras pronunciavam Yahé no vídeo, né? Mas parece que a escrita é Yagé. Só que era um povo, né, indígena também aqui da América Central, ali mais ou menos, né, da região amazônica também. E eles fazem essa bebida que essa daí te levaria não para a quinta dimensão, mas para a 12ª dimensão. Eles falaram que enquanto o DMT é uma experiência altamente visual, entendeu? Tu tá enxergando muita coisa e o que tu enxerga é super importante para a jornada que tu tá tendo. O 5-MDO-DMT é uma experiência que é quase nada visual. Ele te transporta de alguma maneira, eles não ficam fazendo tentando fazer essas explicações que eu tô querendo dar para vocês, né? Mas ele basicamente transporta para um lugar que é longe daqui, entendeu? É um lugar que não tem tempo, não tem espaço e não tem nem forma. Então, né, é outra coisa, entendeu? Falaram que destrói por completo o teu ego e o teu sentido de eu. Tu não, nessa jornada, tu não sente mais que tu é tu, entendeu? Tu compreende o mundo de outra maneira, a existência de outra maneira, né? E daí eles falam assim: será que o DMT endógeno possui alguma função crucial, porém esquecida no corpo humano? Será que as visões que as pessoas têm enquanto elas estão tendo essa jornada de DMT, que é muito forte e tem essas coisas que são, tipo assim, corriqueiras, acontecem, as pessoas identificam que vêm esses seres. Será que essas visões que eles estão tendo é simplesmente teu cérebro funcionando de uma maneira errada, a maneira travada por causa dessa substância que é produzida por ti mesmo, entendeu? Não te esquece que é uma substância que é produzida por ti mesmo. Ou será que essas visões são vislumbres através do véu que normalmente, né, obstrui a nossa visão? Aí, perto de concluir, assim, eles entram no conceito de imaginação, né? Já começa pela imaginação, que a ciência não consegue explicar esse lance de imaginação, né? Não existe nenhuma explicação sólida. Todas as explicações a respeito do que é imaginação são teóricas ainda, entendeu? Sejam elas filosóficas ou românticas, né? Geralmente, a gente costuma assumir, né, a explicação mais simplista que dá para se fazer, que é tipo assim, imagens que o cérebro tá criando. Daí, mas tem essa questão, será que o cérebro cria realmente algo? Entendeu? Será que o cérebro humano cria e descria? Ou será que o nosso cérebro simplesmente é capaz de se conectar a algo que talvez não seja daqui, talvez seja de outro lugar, entendeu? Talvez seja de outra dimensão. Só que a gente só vislumbra na nossa cabeça, né? No nosso interior. Isso daí eu achei muito interessante, porque eu sendo uma pessoa muito criativa, eu consigo compreender muito isso daí, entendeu? Por causa que muito antes de eu conhecer a maconha ou qualquer outra droga, eu já conhecia muito bem a minha imaginação, entendeu? Justamente porque eu tenho esse negócio dentro de mim que tá quase sempre criando um filme, um roteiro, uma imagem, e a maioria dessas imagens não são, tipo assim, não é como se eu estivesse me lembrando de algo que eu já vi, tá ligado?
São basicamente coisas que eu tô criando enquanto, sabe, eu nem tô fazendo esforço. Só que a pergunta é, eu tô criando? Sabe, eu sempre me perguntei isso daí, né? Me lembra aquela frase do Tesla que ele também falava isso. Quer dizer, ele não falava isso, ele falava outra coisa. Ele falava que eu vou falar o seguinte, falar a seguir. Que é que, né, que o cérebro dele não cria nada, entendeu? O cérebro dele é apenas o receptor da onde ele capta as ideias do conhecimento, que ele diz que o conhecimento é um lugar que as pessoas vão, e eles pegam coisas lá e trazem para cá. Então ele disse que é isso que o cérebro dele faz. E daí me lembrou esse tipo de questão quando eles falaram sobre o lance da imaginação, né? Que é outra coisa que a gente tá tão acostumado com essa palavra imaginação, mas a gente não entende que ainda é um dos vários mistérios sobre o nosso cérebro que não tem como explicar, pelo menos não com a nossa tecnologia e percepção da realidade de hoje em dia, né? Aí, uma das outras coisas que eles vão falando aqui no final é o seguinte: se o DMT é uma forma que a gente tem para acessar uma dimensão diferente, ou se é um mundo diferente dentro da tua cabeça, ou se é tu conversando com Deus, enfim, não importa quais dessas opções forem, são todas possibilidades incríveis e são todas possibilidades interessantes de se pesquisar a respeito, entendeu? Todas essas coisas valem a pena, né? Tanto é que até hoje em dia continuam pesquisando. Quanto mais tempo passa, mais pesquisa, mais as pessoas querem saber por que que o ser humano tem essa jornada tão específica com o DMT, ao contrário de outras drogas, ao contrário de outros psicodélicos, né? E para entender uma melhor DMT, existem duas maneiras, né? Ou, quer dizer, as duas maneiras têm que acontecer, no caso. Tem que ser utilizadas substâncias, né? E segundo, tem que estudar substâncias. Só que, mesmo assim que muita gente use e muita gente estude, ainda assim a data precisa ser interpretada, né? Pelas nossas mentes humanas limitadas, né? A gente ainda, mesmo que quando tu usa a substância de DMT, tu vai pra uma jornada na quinta dimensão, depois tu voltou pra terceira dimensão de volta. Tu ainda vai ter que refletir com a tua cabeça na terceira dimensão, entendeu? Tu não vai conseguir estar naquele estado lá, porque não é assim que funciona, sabe? Tu tem que trazer o aprendizado de lá pra cá e entender, conseguir explicar pros outros seres humanos de uma maneira que faça sentido, e mais do que isso, que tu consiga provar que aconteceu isso, que é assim que as coisas são, é muito mais difícil, né? Então, no presente momento, eles encerram o episódio falando assim, que a maioria dos pesquisadores humildes dirão que ainda não há explicações sólidas sobre o que é o mundo do DMT e nem por que o DMT é produzido no nosso corpo. Mas, independentemente das respostas para isso, né, eu acho que é super interessante a noção de que praticamente todos os mamíferos criam DMT, mas sem querer não tirando os outros animais da jogada, mas pensa que todos os seres humanos do planeta produzem DMT no nosso organismo. Por que que a gente produz e o que que a gente pode conseguir, né, se a gente conseguisse ter uma vida que nos permitisse ter mais DMT no nosso organismo, uma vida que fosse, sei lá, eu não sei, eles abordam a questão da dieta, a questão do comportamento, entendeu? A questão da mentalidade, todas essas questões, quem sabe, né, o tipo de vida que nós teríamos se a gente fosse capaz de produzir mais DMT, né? Mas então, né, é por isso que quando vários momentos as pessoas têm esses sonhos na vida deles que eles sentem que eles estavam em algum outro lugar, sabe? E se tu sentiu que estava em outro lugar é porque tu estava em outro lugar. O ser humano tem essa capacidade. A mesma capacidade que essas outras... Claro que essas substâncias, quando a gente usa, eles te dão um ataque muito grande, né? Mas, tecnicamente, tem momentos do teu corpo, né? Ninguém tá aqui fazendo teste contigo 24 horas por dia para saber quanto de DMT teu organismo liberou no momento que tu tava dormindo, né? Mas é o tipo de coisa que pode acontecer, né? Então é isso. Pra mim é muito interessante. Eu acho que é uma das substâncias mais maneiras de se ouvir a respeito para qualquer pessoa que já tenha utilizado ou não, para qualquer pessoa cética ou crente, não deixa de ser fascinante, tá ligado? Eu acho que tu acreditando ou não, não dá pra te ouvir todas essas histórias e falar assim, nossa, isso realmente é algo não é algo misterioso, porque é, né? É uma das coisas que foi colocada aqui no planeta. O ser humano tem jornadas específicas, né? E se é a gente acessando outras dimensões, se é Deus falando com a gente, ou se é a gente descobrindo algumas coisas a respeito do nosso cérebro que a gente não consegue acessar normalmente, sabe? São coisas muito interessantes, né? Então é isso aí. Quarta-feira eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.